Ei, gente, tudo bom? Vamos conversar sobre todos os livros, fazer um apanhadão de todos os livros que eu li em 2025. E aproveite e conte aqui pra mim também, quantos livros você leu em 2025, qual foi teu melhor, teu pior e whatever. Eu vou fazer vídeo separado, tá, gente, pra falar dos melhores livros, dos piores, livros que eu abandonei, livros que eu pensei que eu ia ler que eu não li. Enfim, vou fazer outro vídeo aí separado. Esse daqui é pra fazer um apanhadão com geral, entendeu? Com todos os livros que eu já li. Eu não sei se esse vídeo aqui vai sair antes dos outros vídeos, dos melhores e dos piores, ou se vai ser primeiro, se vai ser depois. Não sei, gente, mas eu tô aqui gravando pra fazer esse apanhadão. E eu não vou ficar aqui neste vídeo dando muita opinião sobre todos os livros, porque, né, eu vou fazer um vídeo falando dos melhores e dos piores. Esse daqui é pra você saber tudo que eu li, né, porque nos melhores e piores só aparece ali, os melhores livros vai aparecendo dos melhores e os piores vai aparecendo dos piores. Então, assim, não vai ter muito essa coisa de você saber quais foram todos os livros que eu li no ano passado. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Não vou ficar falando tanto, porque senão depois vai estragar os outros vídeos que eu vou fazer. Ninguém vai querer ver, porque já tá sabendo tudo, né? Então, por isso. Mas se você já gostou da ideia, curtiu o vídeo, tá, pra gente, e vambora, né, gente? Vamos começar falando de quantos livros que eu li no ano passado. Ano passado, gente, eu li 59 livros. Eu estou chocada comigo mesma por ter lido 59 livros, sim. Porque ano passado e ano retrasado foram os 2 anos que eu tava saindo da ressaca. 2024 foi pior. Assim, pior não, foi o melhor ano, gente. Eu voltei além de 2024, assim, pra valer. Mas é porque eu tava ainda meio de ressaca literária, uma ressaca que já tava durando anos e que eu não tava conseguindo ler direito. Eu levava 2, 3 meses pra ler um livro de 250 páginas. Então, esse ano passado, que eu li 59 livros, gente, pra mim foi assim, o auge. Eu acho que esse foi um dos anos que eu mais li até agora. E eu fiquei muito feliz. Eu ainda tentei, gente, em dezembro, socar algum livro ou algum audiobook, alguma coisa pra eu poder completar 60 livros. Mas não deu tempo. Teve uma leitura que eu nem terminei, né? Tava em andamento, eu não concluí, não deu tempo de concluir e tá tudo bem. Mas é sobre isso. Nossa, agora que eu tô pensando que eu vou ter que colocar 59 capas de livros aqui pra vocês. Mentira que eu tenho... eu acho que eu só tenho um Não, eu tenho alguns livros, gente, dos que eu li no ano passado aqui na minha casa. Nossa, que bobeira. Deixa eu pegar os livros primeiro, peraí. Peguei, gente, os livros já estão aqui. Eu só tenho... Eu acho que é só 3 mesmo, gente, que eu tenho. Depois se eu ver que tem mais algum que eu tenho em minha casa, né, em my house, aí eu pego ali na estante. Enfim, bora começar com o primeiro livro que eu li em 2025, gente, que assim, eu iniciei o ano com os 2 pés na porta, lendo o livro de uma autora que eu julgava que eu não queria ler nenhum livro dela, que não sei o que eu não queria nada com essa mulher. Mas aí, né, eu tive que morder minha língua porque eu fui ler, né? E é a menina, quem? Colleen Hoover, né, gente? A menina Colleen Hoover. Eu li É Assim Que Acaba. Muito mais pelo filme, porque eu queria ler o livro pra poder assistir o filme, e também eu tinha certa curiosidade de ler Colleen Hoover, gente, por causa daquela coisa de que, meu Deus, gente, a pessoa lê um livro da Colleen Hoover, depois lê todos os livros dela, até a receita, a lista da farmácia, a lista de compras. Se ela escrever um livro de receita, o povo compra, entendeu? Então, assim, eu ficava fissurada pensando, gente, mas que diacho que essa mulher tem? Qual que é o mel que ela tem que a galera gosta tanto dela? Aí eu fui, antes de ler Assim Que Acaba, eu tinha lido Verity, né? Eu li Verity primeiro, porque Verity, né, é de um tema diferente, né? Suspense ali, era um livro que me interessava, então eu tinha lido em 2024, eu gostei de Verity. Aí eu fui ler Assim Que Acaba e tal. Eu já tava sabendo o que ia me esperar no livro. E assim, eu fiquei... Não sei, gente, eu fiquei meio lá, meio cá com Colleen Hoover. Não tô interessada em ler outros livros dela, sabe? Eu li É Assim Que Acaba, Verity, e também li o outro, né, gente? É Assim Que Começa, que vai aparecer aqui mais pra frente. E aí, pra mim,
outro livro dela que eu tô interessada em ler é Laila, que Laila, se eu não me engano, ele também pega uma vibe mais de suspense, então eu quero ler ele. E tem um livro que ela vai lançar esse ano, Nunca Jamais, Nunca não sei o que. Ai, gente, alguma coisa aí que ela tá lançando esse ano agora, vai lançar em janeiro, se eu não tô louca. Aí, esse livro, eu tô interessada em ler ele, tá? Eu acho que é um livro que parece que ele vai ser bom. Ele também pega essa vibe meio Verity, meio de suspense e tal. Então, esse eu tô interessadinha, mas não me apeteceu tanto Colleen Hoover não, tá, gente? Não sei o que vocês encontram tanto nessa mulher que ela faz tanto sucesso, os livros dela e ela... Não achei todo esse Paranauê todo. Agora, outro livro que eu li, que eu tenho ele aqui em casa, esse livro eu comprei... Ah, eu comprei sim, comprei no meu surto de 2023, eu comprei 30 livros, eu comprei esse, e eu até gostei, gente, que é K-Pop Confidencial, eu gostei desse livro, achei ele bacaninha, legalzinho, ele é um livro mais, assim, gente, muito vibes mais adolescentes, sabe, ele tem uma vibe meio os filmes teen dos anos 2000, que a gente acompanhava a vida ali do adolescente ali, principalmente aqueles filmes onde a pessoa ali, ela queria ser famosa, queria ser atriz, cantor, bailarino e whatever, sabe? Então, esse livro tem essa vibe e é lógico, né? Que o título vai falar sobre K-pop e tal, e é muito legal. Eu recomendo ele, gente, pra, assim, se tiver com a menina... Meninas, eu acho que meninas vão gostar mais desse livro, não sei. Meninos também, né, gente? Mas... ele fala sobre K-pop e, assim, tem muitos meninos que gostam de K-pop? Tem, mas agrada mais o público feminino, né, gente? Convenhamos. Então, eu recomendo, assim, com 12 anos, você pega esse livro aqui, lê e tá numa boa, tá? Então, leiam esse livro, tá? Se você não é um livro pra sua praia, dá ele de presente se for uma guria aí de 12 anos que de repente gosta de ler, tá querendo começar a ler, gosta de K-pop, entendeu? De repente você até incentiva a pessoa a gostar de ler, começar a ler, dando um livro que tem a ver com K-pop. Que aí a pessoa é fissurada no negócio do K-pop, vai ler o livro e vai gostar, entendeu? Do negócio de ler. Então, recomendo dar de presente. Não é inovador, revolucionário? Não, mas é legalzinho, gente. E tem, assim, muitas coisas, assim, que... sobre a indústria do K-pop nesse livro, gente. Olha... bombástico. Ai, gente, esse livro aqui é uma duologia, na verdade, tem uma continuação. Mas a continuação não saiu no BR. Eu espero que a menina do editora Alt publique aqui, né? Porque... complication, né, gente? Mas eu acho que esse livro aqui... eu até tinha pensado em ler o segundo livro dele em inglês no ano passado, mas não rolou. Eu meio que esqueci também. Porque, né, eu acho que o vocabulário não vai ser tão difícil assim pra poder ler. Mas tá aí, ó, indicação. Aí, outro livro que eu li, gente, foi um clássico aí, né, da literatura, whatever, que é A Revolução dos Bichos, do menino George Orwell. Eu li esse, e eu assisti a adaptação, que tem também uma adaptação, gente, de 1900 lá vai bolinha, e que, inclusive, Sangue de Jesus tem poder. Gente, aquele porco daquele diacho daquele filme... gente, porco da Deep Web, aquele lá, pelo amor de Deus, viu? Nossa, fiquei com medo daquele porco. Mas sério. É legal, gente, o livro. Bacaninha. Ele é um livro bem fácil de ler, gente. É uma fábula, né? É um estilo meio fábula esse livro. E o George Orwell, ele escreveu justamente com esse pensamento de que fosse acessível para as pessoas poderem ler, né? Tanto pessoas que fossem ali, né, da burguesia, nobres e whatever, quanto pessoas que não eram, né, que são mais pobres, de castas mais baixas, conseguissem ler, e pessoas de qualquer idade. Então, A Revolução dos Bichos é um livro que, assim, você pode entregar na mão de uma criança de 10 anos, que ela vai ler, ela vai conseguir ler o livro numa boa, não tem palavras rebuscadas, não é um vocabulário difícil de ler, então é muito de boas pra poder ler, sabe? E o livro é curtinho. Então, assim, o menino George Orwell arrasou aqui, viu? Arrasou. Esse ano, eu acho que eu vou ler 1984, gente. É um livro dele que eu tenho uma vontade absurda de ler. Quem sabe não sai esse ano, né, gente? Aí, outro livro que eu li, gente, que é o livro Conexão. Esse livro é um livro de distopia com ficção científica. Ficção científica e distopia meio que
anda de mão dada, né, gente? Esses dois gêneros. E, gente, pensa num livro maluquinho com as coisas que tem nele, porque tem, tipo, acho que são 3 raças diferentes que tem no livro. Tem uma raça lá, tipo, os extraterrestres. Aí tem a raça dos seres humanos. E tem a raça dos híbridos, que é misturado os extraterrestres lá com os seres humanos. E, gente, é, assim, muito bom. O personagem, ele sai numa missão pra encontrar o tal do Avatar. Porque ele precisa encontrar pra poder conseguir fazer um negócio lá, de um trem e tal. E, gente, muito legal esse livro. Gostei bastante. Eu só não gostei tanto, assim, do final do livro, que eu queria uma coisa e não aconteceu aquela coisa que eu tava querendo. Mas aí a minha expectativa com relação à obra do autor. O coitado do autor também não tem muita coisa a ver com o que eu quero que aconteça no livro, né, gente? Afinal, foi ele que escreveu, ele que escolhe o que ele vai botar, né? Então, assim, eu gostei, tá? Bem de boa. Ai, gente... Esse outro livro que tá aqui, gente, eu não sei por que o Scooby colocou ele como que eu li em 2025, sendo que eu não li. Eu ia reler esse livro ano passado, sim, mas eu não reli. E tá aqui como se eu tivesse lido ano passado, não entendi. Mas esse daqui eu nem contei, tá, gente? Na contagem dos livros. Mas vamos pro outro livro que eu li, né? Fantasia. Hypadíssima no ano passado. Quarta Asa. Gente, eu li Quarta Asa. E assim, gente, quando eu tava lendo, foi um surto muito grande, porque eu me lembrei dos meus primórdios de quando eu comecei a ler, de quando eu li Rainha Vermelha e tal. E foi bem bacaninha e tal, mas tem os seus poréns que eu vou deixar pra falar nos outros vídeos aí que eu vou fazer. E é isso, gente. Eu não achei que foi também todo aquele hype que a galera colocou em cima do livro. Gente, eu acho que exageraram no negócio, tá? Eu acho que exageraram e poderia ter baixado um pouquinho mais a bola, né? Né, gente? Que o povo tem hora que exagera, né? Mas vamos pro próximo livro que eu li, né? No ano passado, que foi o primeiro volume aí da obra do Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. Então eu li o primeiro volume. E assim, gente, eu acho que tem até um vlog de leitura aqui. Ou eu gravei, pensei que gravei, mas não gravei, não sei. Talvez eu gravei no Pulsei também, não sei, gente, não lembro. Mas de Assim Que Acaba tem vlog, tá, gente? De Assim Que Acaba tem vlog aqui no canal de leitura. Inclusive tem um outro vídeo que eu fiz depois também pra falar sobre o livro, então tem vídeos aí sobre Assim Que Acaba. Mas aí, Sherlock Holmes, gente, eu li e eu me surpreendi e ao mesmo tempo me decepcionei com certas coisas. E assim, gente, eu gostei muito mais do livro porque eu encontrei um canal aqui no YouTube, eu acho que é Domínio Público, que é o nome do canal, não lembro, vou procurar e deixar aqui na descrição pra vocês, aonde o cara lá, eu acho que é Jaime Maciel, o nome do dono lá do canal que faz a narração dos livros. Gente, ele tem alguns vídeos lá, né, dele narrando as obras, né, do Sherlock Holmes e tal. E, gente, pensa numa narração incrivelmente maravilhosa. Gente, é tão bom que se torna tão imersivo que você entra dentro da história. Tipo assim, você consegue ser transportado pra época, assim, é como se você estivesse ali, meio que, assim, assistindo as coisas acontecendo, sabe? Eu achei muito, muito, muito bom a narração dele. Fez a leitura se tornar muito melhor. E olha, parabéns, viu? Esse cara merece todos os aplausos. Olha, merece o sucesso que ele tem. E merece mais ainda, tá? Super recomendo. Vamos lá assistir o canal dele e ouvir os livros que ele narra lá, porque é muito bom. Aí vamos para um outro livro, que esse daqui eu li aleatoriamente, gente. Eu li ele no Esquilo, aleatoriamente, que eu estava com a minha assinatura do negócio lá do Esquilo ativa na época. E eu vi esse livro e falei, não sei, não, viu? Gostei dessa capa, desse título, vou ler. Aí eu li o livro, que é o livro Nocautes no Primeiro Round. E, gente, eu não tava esperando nada e no final eu fiquei de boca abrida, né? Que, cara, que livro, assim, ele é diferente, é um livro de... Ai, gente, não é ensaio. Será que aqui na sinopse do livro fala? Não é ensaio, gente. Crônicas, gente. Crônicas poéticas. Então, assim, eu nunca tinha lido um livro desse jeito.
E eu li esse livro e eu fiquei, sabe... Eu não tava esperando que ele fosse ter essas coisas que tinha no livro, sabe? Que era crônica e tal. Eu peguei assim, sem pensar, gente. Só peguei e li. E, cara, eu me surpreendi no final. Eu gostei muito da experiência e foi muito bom, gente. Eu super recomendo que vocês façam isso também. Peguem um livro assim, aleatoriamente. Olha assim e fala, nossa, que livro é esse? Nunca ouvi falar. E não vai ler sinopse do livro. Só pega, abre o livro e começa a ler. E vai ver no que dá. Gente, eu amo fazer isso. Eu faço isso... Na verdade, eu meio que faço isso com a maioria dos livros que eu leio. Porque eu não gosto muito de ler sinopse de livro. Então, eu meio que faço isso direto. Então, cara, é muito bom. Porque você não bota expectativa no livro. Você não tá esperando nem aquela de pitibiripa do livro. Você tá achando assim... Ah, não sei o que esse livro vai me entregar. E quando você termina de ler... Pode ser que você se decepcione. Mas pode ser que você... se surpreenda. E assim, sempre que eu leio livro assim, muito no escuro, que eu nunca nem vi aquele livro, nunca vi uma pessoa sequer falando sobre esse livro, que eu leio aquele livro, geralmente eu gosto desses livros, entendeu? Eu não costumo ser uma pessoa influenciável, tá, gente? Eu não costumo deixar a opinião dos outros influenciar a minha sobre os livros. Então, assim, eu pego um livro que a galera tá falando bem, vou ler ele e não fico esperando que ele seja aquilo que as pessoas estão falando. Eu sempre vou com o pé atrás e já falo, não vou ficar esperando encontrar aquilo que a galera tá falando. Eu vou ler e vou fazer a minha análise do livro e vou dar as minhas opiniões, sabe? Então, eu não vou muito nessa coisa de influência. Então, tipo assim, se tá todo mundo falando mal do livro, se eu ler o livro, eu vou achar ruim. Não, eu não sou influenciável desse ponto. E também não sou influenciável ao ponto de as pessoas estarem falando tão mal de um livro, de eu falar assim, já que tá falando mal, eu não vou ler. Não, muito pelo contrário. Aí que eu vou ler, porque tá falando mal, eu quero descobrir o que tem de errado no tempo pra eu poder ler. Os livros hypados, eu tenho mais um pouco de medo de ler os hypados, gente. Eu já vou com muito pé atrás quando eu vou ler livro hypado. Por causa disso, que sei lá, gente... Não sei, a galera tem hora que hypa uns livros que, tipo, nada a ver, né? Então, super recomendo. Pega um livro no escuro, assim, fecha os olhos, assim, vai rolando, assim, para nos livros, assim, e olha, capa legal, título interessante, vou ler. E só vai, entendeu? Outro livro que eu li, que também foi meio que na vibe desse livro aqui, de Nocautes no Primeiro Round. Eu acho que ele até foi lido lá no Esquilo também, ou foi na Audible. Eu lembro que eu ouvi o audiobook, agora eu não lembro se foi na Audible ou se foi no Esquilo. Mas é o livro Foi um Péssimo Dia, da Natália Borges Polesso. E, gente, foi uma surpresa, assim, tipo, do nada. Eu resolvi pegar esse audiobook pra ouvir, né? E foi, gente. Eu acho que foi esse um dos livros que eu li, né, no audiobook no ano passado, que abriu as portas pra mim querer ouvir mais audiobooks. Porque esse audiobook é tão bom, gente. A narração dele foi tão boa, mas tão boa, que... sabe, me emergiu tanto na história que eu decidi ouvir outros audiobooks depois. E ano passado, eu acho que eu nunca ouvi tanto audiobook igual ano passado. Então, foi muito bom, gente, recomendo. Eu acho que foi na Audible, sim, que eu ouvi esse audiobook, gente, porque eu lembro que ele tem lá na Audible, que ele tá na minha biblioteca. Então, pode ser que seja isso mesmo, mas eu acredito que sim. Aí, outro livro que segue... o fluxo dos negócios, que eu falei que esse livro aqui, Foi um Péssimo Dia, abriu portas pra mim querer escutar outros audiobooks, que foi o livro Vivendo nas Entrelinhas, da Juliana Cerqueira, né, que ela também é aqui do YouTube, né, ela é uma booktuber, e eu ouvi esse audiobook por causa que eu já tinha ouvido do outro, e eu tinha gostado, né, do negócio do audiobook e tal. Aí eu fui ouvir esse. A única coisa que me decepcionou nesse livro, gente, foi que o livro é narrado pela própria Juliana Cerqueira. E assim, não tô julgando que ela narrou mal, mas é porque assim, como foi ela que narrou, e a protagonista do livro é uma mulher, gente, eu não consegui imaginar outra pessoa como a personagem do livro, né, como a protagonista, a não ser a Juliana. Sabe, era como, pra mim, ficou muito como se a Juliana estivesse contando a história dela, sabe, uma autobiografia dela, né, numa forma de ficção. Então, eu não gostei disso. Pode até ser que o livro seja inspirado na própria vida dela, né, seja meio que autobiográfico, mas
por ela tá narrando o livro, eu acho que ficou assim, essa coisa pra mim de que ela que era a personagem, era sobre ela, a história. E eu ia ouvindo o audiobook e eu ia imaginando ela, a Juliana, na personagem, e eu não consegui formar a personagem na minha cabeça, entendeu? E eu fiquei o tempo inteiro lendo, escutando o livro, pensando, gente, será que essas coisas aconteceram na vida da Juliana? Porque, tipo, ela que tava narrando o negócio, então pra mim me soou muito estranho aos meus ouvidos, mas eu gostei do livro, tá? Então é isso. Aí outro audiobook que eu tô falando, ano passado, eu fui a louca do audiobook, que eu ouvi, gente, que é um audiobook bem curtinho, que inclusive agora eu quero ler os livros da autora, que é Um Mar de Possibilidades, da Lola Salgado. Gente, eu nunca nem tinha lido nada dela. E aí eu fui ouvir esse audiobook, que ele é um mini audiobook, é uma história bem curtinha, sem esperar nada, gente. Não tava esperando nada, né? De pitibiriba. Eita, soroso. E aí, de repente, cara, eu me deparei com uma história, assim, tão gostosinha de se ler, sabe? É um romancezinho, gente, muito gostosinho. Ai, gente, sabe? De deixar o coração da gente quentinho, de deixar a gente, assim, com um sorriso bobo no rosto. Ai, gente, eu amei tanto. A experiência desse audiobook também é muito boa, porque ele tem uns fundos ali sonoros e tal, né? Porque ele vai se passar ali com um negócio do mar e tal, então tem aquele som de ondas de fundo e tal. Ai, gente, é muito bom. O único defeito desse livro é que ele é muito curto. Eu queria um livro, assim, de 200 e poucas páginas, entendeu? Mas é muito bom. Super recomendo, tá, gente? Aí, que eu li no ano passado, que eu tenho aqui físico, é Quando Ela Desaparecer, do Victor Bonini, que inclusive, por causa desse livro, eu fui ler outro livro do autor no ano passado também. E eu gostei bastante desse livro, gente, que eu tô agora fissurada com uma coisa na minha cabeça, de que todos os livros da editora Faro são incrivelmente bons e maravilhosos, porque esse eu acho que foi o segundo livro que eu li da Faro, e eu amei, gente. Eu já tinha lido outro no ano passado também, ano retrasado, 2024, eu tinha lido um que eu tinha gostado, aí eu li esse daqui, aí tem um outro aqui que eu li também ano passado, que foi da Faro. Então, assim, eu tô fissurada com a editora Faro. Eu quero ler todos os livros da editora Faro, porque eu acho que todos eles são bons, que a Faro é, assim, ela tem uma curadoria muito boa, que só publica livro bom. E é isso, gente, super recomendo. É suspense, tá, gente? De um autor nacional. E é muito bom. Leiam Quando Ela Desaparecer, gente. No iniciozinho, às vezes pode te dar uma pegada de que o livro no início, ele parece ser uma coisa assim, meio jornalística, meio não ficção e tal, mas não. Ele tem dados aqui não ficcionais no livro, né, que são dados realísticos, mas ele vai retratar de algo ficcional, mas que também pode ser algo real, entendeu? Você tem que ler o livro pra você saber da história. Muito bom. Tem plot twist no final, assim. Os plot twist do final. Cara, que plot. Lê esse livro e depois me agradeça. Ai, gente, peraí, vou ter que mandar pra lá. Ai. Nossa, gente, assim. Eu bebo água igual um cavalo, meu Deus. Ah, é bom, né? Gente, beber água. Então, vamos para o próximo livro que eu li, né, no ano passado, que é o livro Serei Sempre o Teu Abrigo, do Walter Hugo Mãe, que esse livro, gente, eu li ele sem, assim, aleatoriamente, porque eu morria de vontade de ler algum livro desse autor. Eu queria ter lido um outro livro do autor no ano passado, e aí eu não li porque eu não tinha o livro físico, eu queria o livro físico. Aí lá pro final do ano eu consegui ele, e eu vou ler ele agora deste ano, né? Eu queria porque queria ler algum livro desse autor. Aí eu peguei esse daqui, que é um livro extremamente curtíssimo do autor. Acho que ele tem 55 páginas. Eu li ele assim, gente, ó, no abrir e fechar de olhos. Gente, pisquei, eu li. Eu lembro que eu li esse livro enquanto eu tava, acho que com a minha avó no hospital pra poder fazer uns exames, e eu li ele assim, ó, correndo, gente. Foi assim, muito rápido, porque ele é bem curtinho, e ele é, assim, encantador, poético. Gente, eu gostei muito da escrita do autor, e eu tô empolgada pra ler, né, o que eu quero ler dele esse ano, que eu adquiri ele físico, graças a Deus. Aí, vamos pra outro livro que eu li, gente, que esse livro aqui foi... Ah, tá, eu lembrei. Eu comecei a ouvir esse livro no audiobook, lá na Esquilo, e aí eu percebi que o livro, ele
não seria tão legal se eu lesse ele todo no audiobook. Aí eu achei o e-book dele lá também no Esquilo, e eu peguei e li, né? Que é o livro Perfeitamente Inadequado. Perfeitamente? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, peraí. É porque o título... tá certo mesmo, é Perfeitamente Inadequado, da Thaís... Meu Deus, que gagueira, gente, meu Deus. Gente, que gagueira danada. Thaís Lesa, sei lá como é que fala o nome da menina. Esse livro aqui, ele é meio autoajuda, gente. Assim, eu não leio autoajuda, mas ele é um livro meio assim, uma vibe meio autoajuda, porque a autora, ela escreve alguns textos ali, reflexivos e tal, sobre a vida. E ela faz perguntas e tal, que te leva a refletir pra caramba sobre a vida, sobre você, sobre o que você anda fazendo na tua vida. E, cara, foi um livro que, assim, eu lia e eu parava assim, ficava olhando pro teto assim, ou então olhava assim pro chão assim, ó, e ficava pensando na vida, gente. Muito bom esse livro, eu não tava esperando nada dele, e ele acabou sendo bom, né? Aí, outro livro que eu li no ano passado também, esse também foi audiobook, tá? Que é O Carniceiro. Ele é um livro de suspense, né, de thriller, e a gente vai ter duas perspectivas no livro. Um da médica legista, se eu não tô doida, não é jornalista, não é jornalista não, gente, é a médica legista, e do próprio psicopata ali, serial killer maluco, né? E, gente, eu achei o livro legal, bacana, sabe? Assim, é uma história que, não sei se parar muito bem, não tem muito nem pé nem cabeça, mas é legalzinho. E eu gostei bastante do final, que o final, ele é um final que comumente a gente não vê tanto em livros de suspense, né, de thriller. Geralmente são finais onde não costuma acontecer o que aconteceu. Pelo menos a maioria dos livros que eu li, né, do gênero, sempre acontece do outro jeito. E eu gostei bastante, gente, do final. Mas é isso, gente. É um livro que eu acho bom pra tu passar o tempo, porque a escrita dele é legal, a história também é legal, e eu acho que é ótimo pra você passar tempo. Se você tá querendo só alguma coisa assim pra você passar tempo, pra você não ficar pensando muita coisa, raciocinando, esse livro eu acho legal, tá? Leia. Aí, gente, os outros livros, assim, dessa série como um todo, eu não vou sair falando de cada um, porque eu acho que não tem necessidade, mas eu li são 10 livros? Ou 12, gente, são 10 ou 12 livros da série de livros, né, da saga de livros de O Diário da Princesa. Eu li todos os livros, no caso, eu ouvi o audiobook de todos eles, gente, todos. Eu ouvi o audiobook desse lá na Audible no ano passado, e foi assim, um atrás do outro. Gente, eu conseguia terminar 2 audiobooks da série, fácil, num dia só, sabe? E, cara, foi uma experiência incrivelmente boa. Eu não tava esperando que eu fosse gostar, né? Porque, tipo, é um livro assim mais adolescente, né, gente? O Diário da Princesa. E, cara, eu gostei tanto, gente. A Mia, gente. Ai, gente, a Mia é incrível, maravilhosa, cara. Assim, eu lembro muito do filme, né, de O Diário da Princesa, que eu assistia na minha adolescência. É um dos meus filmes favoritos, com a menina Anne Hathaway. E, cara, ai, gente, muito bom. Eu tô com vontade de comprar os livros, né, físicos, pra quando eu tiver minha filha, ela poder ler, né, e ter uma experiência incrivelmente boa. E é isso. Ai, eu li todos os livros ano passado e eu tô muito feliz, gente. Ai, foi uma sensação nostálgica muito grande, assim. Ai, gente, sério, a adolescente dentro de mim foi reacendida. Amei, gente. Ai, eu quero ler outros livros da menina Meg Cabot. Aí, gente, agora a gente vai pro outro livro do mesmo autor desse livro aqui, que eu li no ano passado, que foi Colega de Quarto. Colega de Quarto eu ouvi, né, o audiobook dele, lá na Audible. E é suspense também, gente. A gente vai ter um negócio lá de um guri lá, que ele é riquinho e tal, não sei o que. E aparentemente, tem alguém morando com ele no apartamento dele, mas ele mora sozinho. Mas tem alguém ali morando com ele, e aí a gente não sabe muito bem se é uma vibe meio terror, né, sobrenatural, ou se é uma vibe mais thriller, suspense. E aí você vai lendo, você vai descobrindo.
Achei legal, achei bacana, mas não sei, gente, eu curti mais esse daqui, tá? Só digo isso. Aí, outro, gente, que eu li, e aí eu não vou falar de cada livro separadamente, eu vou falar dos 3, no geral, da trilogia, que é a trilogia de A Empregada da menina Frida McFadden. Eu li os 3 livros foram no audiobook, e assim, gente, a menina Frida McFadden, ela tem uma escrita muito cativante, assim, uma escrita que te deixa imersivo ali na história e tudo mais. Ela escreve muito bem, mas, assim, convenhamos que é a história, assim, meio sem pé nem cabeça, né, gente? Tipo, principalmente do 3º livro, gente. A empregada está de olho. O que foi aquilo, gente? Assim, I don't understand, entendeu? Eu não entendi, né? Que é de pitibiriba. Mas não deixa de ser algo bom que te faz passar tempo, né? Como é um livro... Eu acho que é um livro muito rápido de se ler, se você for um leitor mais frenético, tu lê no dia, gente. Então, assim, pela escrita e tudo mais, eu acho que é legal, sim, mas é isso, gente. Isso daí. Não é inovador, revolucionário, não, mas ela escreve bem, né, gente? Ela tem uma escrita cativante, uma escrita envolvente, uma escrita que te leva. Tu lê, e quando tu vê, você já terminou o livro sem nem perceber, entendeu? Então, eu acho uma qualidade legal. Outro livro que eu li, gente, foi nessa vibe meio de pegar um livro totalmente no escuro pra ler, sem saber neca de pitibiriba, só olhar pra capa, achar a capa bonita, ou olhar pro título e gostar do título e ler. Eu li esse livro e eu gostei, que é Esôfago, do Ítalo Oliveira. Gente, esse livro eu peguei muito assim, tipo no... Nossa, a capa é muito legal, muito bonita. Quero ler o livro. Eu li somente pela capa. E, gente, o livro é extremamente curto. Eu acho que ele não tem nem 200 páginas. Se ele tiver, é 250 páginas. E, gente, pensa numa história que, rapaz, eu não tava esperando as coisas que me apareceram na história, gente. Assim, no começo eu achei que ia ser uma coisa, quando foi indo ali no meio do livro e tal, as coisas que foram acontecendo ali no meio, eu fiquei chocadíssima. Sério, gente, nossa, esse livro é um tanto quanto pesado, gente. Eu acho que ele tem gatilhos, tá, pra suicídio, tá? Então, se você tem gatilho com isso, não leia, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, tá? Cuide da sua saúde mental. Mas é um livro que, cara, o negócio foi louco nesse livro. Gostei, viu? Gostei. Enfim, outro livro que eu li no ano passado que eu gostei bastante, gente, que é de fantasia, que é o livro O Abismo de Celina. Eu li no Kindle Unlimited e eu gostei desse livro, achei bacaninha. Eu li também meio que no escuro, esperando que eu fosse gostar do livro, porque o livro tava meio hypado, né? Porque ele foi publicado pela editora Rocco, né? E ele é um livro de um autor nacional, né? Uma autora nacional. E aí tava fazendo muito barulho esse livro, né? Sendo muito hypado, muito falado. E eu fui ler com vontade de gostar, porque a capa do livro é bonita. O título é legal, interessante. A história ali, quando eu comecei a ler, eu vi que ela ia ser legal, interessante. Então eu fiquei lendo esse livro meio apreensiva, com medo de não gostar. Porque eu queria gostar, enfim. Coisa maluca da minha cabeça, gente. E eu gostei, gente, do livro. O final dele é um final que de repente vai pegar a galera. Tem uma galera que leu esse livro que eu vi que não gostou, justamente por causa do final do livro. Só que eu acho que o final foi bom sim, e fez total sentido com relação ao livro, né, com tudo que aconteceu no livro. Então, se você ler e for prestar bastante atenção, na hora que você chegar no final, se você não gostar do final, você para e reflete. Reflete, entendeu? Você para, reflete e lembra das coisas que foram acontecendo no decorrer do livro, que tu vai ver que vai fazer sentido, entendeu? Então é sobre isso. Aí, gente, eu tinha citado antes que eu li, né, assim, que começa da Colleen Hoover, que aí já é numa perspectiva diferente e tal, não sei o que, né? Vamos continuar na história da Lily, Riley, Atlas e whatever. E, gente, eu vou falar uma verdade pra vocês. Eu nem lembrava que eu tinha lido É Assim que Começa. Porque, não sei, eu acho que eu juntei os 2 livros em uma história única na minha cabeça, porque, gente, esses dias pra trás, que antes de fim do ano, eu tava olhando, né, a lista de livros que eu li, aí eu me deparei com É Assim que Começa, eu fiquei olhando, gente, mas eu li esse livro, que eu não tenho memória de ter lido. Aí eu fui perguntar pra minha amiga, eu falei, Bruna,
no meu Scooby tá marcado que eu li assim, começa. Por acaso eu comentei com você que eu tava lendo esse livro, aí ela falou, mulher, tu leu, tu já esqueceu, isso que acontece no livro. Eu falei, é verdade, aconteceu isso, aquilo, não sei o que, não sei o que. Ela falou, Aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu fiz isso. Eu juntei os dois livros em uma coisa só na minha cabeça. Até mesmo porque eu assisti também o filme, né, de Assim que Acaba. Então eu acho que eu fiz isso, gente. Eu juntei os dois livros numa coisa só na minha cabeça, como se fosse uma única temporada, um único livro. E foi isso. Eu fiquei muito perdida quando eu fui olhar e tava lá Assim que Acaba na minha lista de lidos de 2025. Eu falei, gente, mas eu não li esse livro, que eu não lembro. Enfim, gente. Eu acho que essa foi a primeira vez que isso me aconteceu, de unir dois livros, né, que são uma continuação do outro, na minha cabeça, gente. Eu acho que essa é a primeira vez que isso me acontece. Enfim, vamos para outro livro. Que esse livro aqui, gente, foi uma experiência muito boa que eu tive, que eu li em conjunto com My Best Friends, Bruna, que é o livro O Pior Padrinho da Noiva. Gente, eu li esse livro, eu e a Bruna em conjunto, do nada, assim, a gente, tipo, vamos ler um livro juntos? Vamos ler um livro juntos. Aí a gente tava assinando o Kindle Unlimited na época, aí a gente falou, vamos caçar um livro lá pra gente poder ler, né, na assinatura. E eu comecei a mandar livro pra ela mandando livro pra mim, e a gente decidiu ler esse livro aqui. E, cara, foi muito bom a experiência, gente, sério, foi muito bom. Se por acaso você tem amigos que gostam de ler e tal, faz essa experiência com eles, sabe? Fala assim, gente, vamos ler um livro juntos, todo mundo junto, pra gente poder ler e comentar e tal. E aí vocês escolhem um livro e lê juntos. E, cara, foi muito bom, gente. Foi uma experiência que eu não tava esperando que fosse tão boa quanto foi, sabe? Super recomendo. E o livro também, gente. O livro é legalzinho, ele é uma comédia romântica. E é uma comédia romântica bem vibe Sessão da Tarde, sabe? Aqueles filmes que a gente assistia na Sessão da Tarde, de comédia romântica. Tipo, A Filha do Presidente, aquele lá, Um Príncipe em Minha Vida, sabe? É nessa vibe esse livro, sabe? Vibes comédia romântica dos anos 2000. Inclusive, esse livro merece tanto filme, gente. Nossa, eu acho que um filme faria tanto sucesso. Pelo menos eu acho. Mas é isso. Aí, outro livro que eu li, gente, que esse daqui foi no audiobook também, porque eu tava meio cá com relação ao livro, com medo de não gostar. Que é o livro Antes que o Café Esfrie, né? O tão hypado Antes que o Café Esfrie, eu li ele. E assim, não tenho o que falar. Sabe? Sou nula com relação ao livro. Não tenho muita coisa que falar, porque... Sei lá, gente. Eu acho que o livro, ele foi muito raso. Eu acho que as histórias, elas poderiam ter sido mais aprofundadas, sabe? E não foram, então isso me desagradou. E é isso. E o vídeo vai ficar enorme, gente, porque já tá dando 42 minutos e eu não falei nem... Não, eu acho que eu já falei da metade, né? Mas, rapaz, o livro vai ficar enorme. O vídeo vai ficar enorme, que raiva. Enfim, outro livro aí, que eu li no ano passado, que é o livro que é Mentirosos, gente, que tem, né, adaptação pela Prime Video. E, gente, eu li esse livro... E assim, gente, eu comecei a ler ele no físico, eu tinha ele no físico, mas aí eu despachei ele. E eu comecei a ler, né? E a menina, eu acho que é Cadence, que é o nome da protagonista, não é, gente? Eu acho que é, gente, da menina que narra o livro. E assim, gente, eu tava lendo no físico e tava até de boa. Só que assim, chegou na segunda parte, gente, eu não tava aguentando mais ouvir a Cadence falando. Eu tava aguentando mais aquela menina falando o tempo inteiro. E ainda falando do Get. Ai, gente, eu não tava, nossa, suportando. Aí eu tive que partir pro audiobook. Aí eu encontrei o audiobook e fui lá, lendo o livro com o audiobook, né? Ouvindo o audiobook com o livro aberto, lendo e tal. E... ai, gente... eu não tenho muito o que falar, não, gente. Assim, eu comecei a gostar mais do livro depois que eu fui ver a galera falando do livro e tal, mas... não tenho muito o que dizer, o que opinar sobre este livro. E aí, nossa, meu Deus do céu, a gente vai pra outro. Bom, né? Eita, glória. Outro livro lido no ano passado pela Ana foi o livro O Verão que Mudou a Minha Vida. E sem comentários sobre esse livro, porque eu quero deixar pra falar dele em outro vídeo aí, né?
E é isso, gente. Eu só saibam que eu li. O Verão que Mudou Minha Vida. Não assisti a adaptação. Não tô a fim de assistir a adaptação. E é isso. Se contentem com isso. E segue aí pros próximos capítulos, porque eu ainda vou gravar um vídeo falando mais sobre esse livro. Na verdade, eu acho que eu fiz um vídeo específico pra Assim Que Acaba. Assim Que Acaba, não. Pro Verão Que Mudou Minha Vida. Depois que eu li esse livro. Sim, eu fiz, gente. Eu não tô louca, não. Não é possível que eu pensei em fazer e não fiz, gente. Mas eu fiz, sim. E vai lá assistir pra vocês verem. Que aí vocês já vão pegar o que eu achei desse livro, tá? Enfim. Aí, gente, eu vou unir também essa trilogia de falar de uma vez só. Que eu li no ano passado, assim, meio que aleatoriamente. Falei, gente, quero ler esses livros. E peguei, né? O audiobook desse estava lá na áudio, eu peguei e ouvi. Que é Jogos Vorazes. Então, eu li Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança. Eu li os 3 livros no ano passado. E, gente, é realmente tudo isso que a galera fala. Eu devia ter lido há 2 milhões de anos atrás, sim, mas eu não me arrependo de ter demorado tanto e de ter lido no ano passado, porque foi bom do mesmo jeito, tá, gente? Eu gostei muito da menina Katniss, o menino Pita. Ai, gente, o menino Pita. Ai, gente, o Pita, assim, é o Pita, né, gente? Então, gosto bastante. Eu já tinha assistido os 2 primeiros filmes, né, que já tem aí, né, nos cinemas. Tem também o da Catinga dos Passos da Serpente. O outro vai lançar esse ano, se eu não tô doida, né? Então, ai, gente, pelo menos o primeiro filme, que eu me lembro muito do primeiro filme, o outro filme do segundo eu não lembro tanto. Mas no primeiro filme é muito fiel, sabe? O filme é muito fiel ao livro. E, cara, recomendo, tá? Se tu ainda não leu os Jogos Vorazes, vai ler. Aí vamos unir também 2 livros aqui num só, que é uma duologia, que eu já falo de uma vez só, que é Caçador Sem Coração. Gente, eu li Caçador Sem Coração, né? Esse livro aí, que é um livro sobre um caçador e uma bruxa, na romantasia e tal. E foi bacaninha, tá, gente? Foi legalzinho. Não achei tanta coisa assim que a galera tava falando, que tava super comentado e hypado. Não achei tudo isso, mas é bom, tá? Eu acho que se você gosta de romantasia, você vai gostar desse livro, entendeu? Bacaninha o livro, tá, gente? Bacaninha. Gente boa. Aí, outro livro que eu li, gente, por isso que eu tô falando que eu tô, assim, fissurada na Faro. Inclusive, que vontade de fazer uma parceria com a Faro, de receber livros da Faro aqui na minha casa, porque realmente eu estou fissurada nos livros dessa editora. E eu li outro livro dela no ano passado, que é A Devolvida. Aqui na capa, na frente, que não tem negócio da Faro, mas aqui tem. E eu li esse livro, eu peguei ele de troca no Scooby. E eu justamente peguei ele porque ele era da Faro Editorial. Eu fiquei caçando lá no Scooby pra poder pegar algum livro que fosse da Faro. Porque eu queria pegar um livro que fosse da Faro pra eu poder ler. Porque sim. E, cara, que surpresa agradável. Um livro extremamente fino e que me surpreendeu pacas. Eu tava esperando que a história fosse de um jeito, né? Fosse de um gênero, mas não foi do gênero que eu estava pensando, foi de outra forma, de outro jeito. Mas eu amei, gente. Muito bom mesmo. O título, eu acho que é muito por causa do título, que me passava uma vibe meio a órfã, sabe? Mas não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver. Aqui a gente vai ter uma garota que ela meio que se vê sem ninguém, gente. Ao mesmo tempo que ela tem família, que ela tem pessoas ali, ela se vê sem ninguém. Porque ela é meio que abandonada ali, tanto pela família dela biológica, quanto pela família adotiva e tal. Então, ai, gente, muito triste, mas muito bom o livro. Não quero falar muita coisa sobre o livro, porque, não sei, eu acho que se pegar o livro e ler ele no escuro, é ótimo, tá? Porque foi isso que eu fiz. Eu simplesmente peguei e li, sem saber neca de pitibiriba do livro, nunca nem tinha ouvido falar, e li. E gostei. E é isso. Aí, gente, vamos unir 3 livros também em um único livro só, porque, né, é uma trilogia, que eu li todos eles no audiobook também no ano passado, que é da menina Vi Schwab, né, da Victoria Schwab,
que é A Cidade dos Fantasmas, né, a trilogia Cassie Blake, se eu não me engano que é o nome da trilogia. Aí eu li o primeiro, A Cidade dos Fantasmas, Túnel de Ossos e Ponte das Almas, e é um livro muito bom, gente, assim, bem para adolescentes, tá, gente? 12 anos ali, pode ler esse livro de boa, na paz de Cristo, que tá de boa. A gente vai seguir a menina Cassie Blake aqui, e ela meio que vê o mundo dos mortos, mas não é tipo... Como que eu explico, gente? Ela vê o mundo espiritual, o mundo dos espíritos, dos fantasmas. Ela vê os fantasmas, então, assim, gente morta, ela tá aqui de boa, ela olha assim, tem um fantasma incrível. E ela até consegue se comunicar com esses fantasmas. E também existe o véu, que seria ali o habitat, né, dos fantasmas, ali o mundo dos fantasmas. E ela consegue atravessar por esse mundo. E a gente vai ver aventuras dela com relação a esse poder que ela tem, né, de ver os fantasmas e tal, e a gente vai descobrir coisas sobre ela, né, por que ela vê esses fantasmas, o que possibilita ela ver eles, e é uma coisa assim meio supernatural, só que adolescente, gente, é uma vibe meio supernatural, mas adolescente e bem menos do que supernatural, gente, bem levezinho, bem de boinas. Ela tem ali umas missões, umas coisas ali pra resolver, meio casos tipo supernatural, mas é completamente diferente. Ao mesmo tempo que é parecido, que é similar, que me lembrou bastante, é diferente. Entendeu? Mas lê que é legal, tá, gente? Aí, gente, eu fiz uma releitura ano passado que, gente... Ai, gente, foi tudo pra mim de novo. Foi assim, como se eu me senti da mesma forma que eu me senti quando eu li esse livro pela primeira vez, né? Que é o livro Quando a Noite Cai, da menina Karina Ricci. Cara, que livro foda, gente, que escritora foda, porque, cara, eu não tava esperando ter as mesmas reações e surtar da mesma forma que eu surtei quando eu li esse livro há, tipo, 4, 5 anos atrás, gente. Eu amei muito o livro na primeira vez, eu lembro dos surtos que eu tive os mesmos surtos ano passado relendo, gente. Foi uma nostalgia muito grande quando eu reli esse livro. Eu gostei muito. Eu reli ele no audiobook, inclusive que narração boa, cara, que narração boa. E, gente, eu amei muito. Gente, eu super recomendo vocês lerem esse livro. Se você gosta do negócio de romance, tá aí um livro pra você. E bem comédia romântica, tá, gente? Porque a nossa protagonista, ela é bem desastrada. Então, por ela ser desastrada, acontecem muitas coisas ali risíveis, sabe? Coisas que te fazem rir. Muito bom. Aí, gente, eu acho que eu também vou unir 2 livros aqui num só, porque são 2 livros de continuações, né, que eu li, né, Encontrada, e eu li Destinada, da série aí de livros Perdida, da, então, menina Karina Ricci também. E eu li os 2, né, porque eu tinha lido o primeiro, gente, há bilhões de anos atrás, nunca tinha continuado a ler, né, porque eu tenho o e-book do primeiro livro, que ficou de graça na Amazon em uma certa feita, o e-book, e eu peguei. Aí os outros livros, nem no Kindle Unlimited estava pra poder ler. Aí eu não tinha lido. Mas aí ano passado eu li, porque eu ouvi os audiobooks deles, tá, na Audible, e eu amei, gente. Nossa, foi muito bom. A Karina Ricci, ela tem o meu coração, gente. A menina Karina Ricci, ela tem assim, tem a mim, sabe? A escrita dela é muito boa. Então, não tem como eu ler e não gostar de nada que a menina Karina Ricci escreve. Aí eu li um livro que eu fui hypadinho no ano passado. E é uma série de livros, eu acho que são 4 ou 5 livros, mas eu li só o primeiro, que também foi no audiobook que eu ouvi, que é de A Enchente. Gente, esse livro, eu li ele sem saber neca de pedir livro também. Li, assim, só fui porque eu vi a galera falando do livro. Falei, gente, mas será que esse livro é bom? A galera tá falando bastante e tal. Aí eu fui ler. E, cara, bom mesmo, viu, o negócio. Eu já sabia do plot do livro, tá, gente? Quando a personagem lá apareceu, né? Eu já sabia tudo que iria acontecer. Mas mesmo assim, foi bom o livro. Bacana. É um livro aí meio de fantasia, né? Então, bacaninha. Eu gostei do livro, gente. Aí, esse ano eu termino, né, gente? Porque eu vou ler os outros aí, se Deus quiser, e Deus me permitir, em nome de Jesus, eu lerei também, né? Enfim, outro livro que eu li, gente, esse foi audiobook, porque ele tem adaptação, eu já tinha assistido a adaptação, e o livro e a adaptação são muito fiéis. Gente, o filme é muito fiel ao livro.
Por isso que quando eu comecei a ler o livro, tentei ler o livro mesmo, de ler com os meus olhos, ler as palavras, eu não consegui ler, porque é muito igual, que é o livro A Ilha do Medo, né? Ah, não, Ilha do Medo. Não tem esse artigo aí, querida. Ilha do Medo do menino Denis Lehane. E, gente, que livro foda, que livro bom. Muito bom, gente, muito bom. O filme com o menino Leonardo DiCaprio. Gente, que filme, gente. É o Caprio mesmo, né, que fez o filme? Eu acho que é. Gente, pensa no filme foda. E o livro foda também. O Denis Lehane também já viu o meu autor favorito, mesmo eu tendo lido só a Ilha do Medo dele. E é isso, gente. Ai, cara, eu gostei bastante. E é muito fiel, tá, gente? Esse é um dos livros em que a adaptação, ela chega a ser tão boa quanto o livro, tá? Então, recomendo. Aí, gente, eu vou unir também 3 livros aqui em um só. Vou falar dos 3 juntos, porque é uma trilogia. Na verdade, começou como uma trilogia e depois o autor resolveu expandir o negócio, porque viu que tava dando cash e fez isso, né, gente? Que é a trilogia aí, né, pelo menos os 3 livros principais, do Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu li o primeiro, o segundo, que é Cidade dos Etéreos, e o terceiro, que é a Biblioteca das Almas. E, gente, eu não tava dando nada por nada, e eu acabei gostando. Sério, gente, eu ouvi o audiobook desse lá na Audible, e também, eu acho que a narração do audiobook é tão boa que me fez gostar do livro, gente. Não tava esperando gostar, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu já fui com o pé atrás, achando que eu não ia gostar, e eu gostei, cara, eu gostei. E eu assisti também a adaptação. A adaptação, eu vi muitas vezes criticando, falando que é uma bosta, que é uma bomba, mas eu não achei tudo isso não, gente. Eu achei legalzinha a adaptação. Teve mudanças da adaptação pro livro? Sim, porque sempre tem. Foram mudanças que... Teve mudanças que foram... Deu nada a ver, mas teve mudanças que eu gostei. E é isso, gente. Eu gostei, tá? Não achei tão ruim assim não, igual a galera fala. Gente, tem esse outro livro aqui, que eu também tenho ele aqui, né? Gente, onde é que tá esse livro? Ah, ali, ó. Peraí, eu achei. Vou pegar. Mentira, gente, não achei. Eu achei que aquele que tava ali era ele, mas não é. Eu acho que esse livro está nas mãos da minha irmã, que pegou ele pra poder ler, que agora ela surtou que quer ler, né? Porque assim, ela é igual eu, gente. Na época também que eu comecei a ler, eu gostava de ler livro de gente maluca, de psicopata, de assassinato e tal. Aí ela pegou esse livro falando que ia ler e eu acho que tá com ela. Aí, pronto, veio o soluço. Como que é o nome do livro, gente? Oh, meu Deus, acabei de ver, já esqueci. Ah, Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém. Eu comprei esse livro e li única e especificamente, eita gagueira, por causa do menino Jeff, menino Victor Almeida, do Geek Freak. E assim, a culpa é dele de eu ter lido esse livro, gente, porque ele falou desse livro. Aí eu tive que comprar o livro pra poder ler, né? E aí, agora eu quero pegar no pescoço do Jeff, porque depois que eu li o primeiro, eu descobri que tem uma série de livros, pelo menos 4 livros, que seguem o personagem principal desse primeiro livro. Ai, gente, nossa, Jeff, tu me paga, viu? O filho de uma mãe, viu? Nossa senhora, olha, é tudo culpa do Jeff, gente. Assim, o bom é que pelo menos o livro é bom, né, gente? A escrita não é ruim. Porque, né, também se fosse ruim, a culpa era toda do Jeff. Nossa, sério mesmo, Jeff, olha, pegar no teu pescoço. Aí outros que eu li também, gente, que é trilogia, então eu vou falar dos 3 livros de uma vez, que é a trilogia Não Pare, da F.M.L. Pepper, que é Não Pare, Não Olhe e Não Fuja. Li também os 3 em audiobook, a narração é muito boa, e assim, a história é legalzinha, gente, é uma história de fantasia, onde a gente tem aquela vibe meio... como que é o nome? Os Instrumentos Mortais, onde a protagonista, ela tem ali ela tem poderes ali, e ela não sabe que ela tem poderes, e ela vai descobrir depois que a porca torceu o rabo, depois que o circo pegou fogo, ela descobre que ela tem poderes, e que tem gente atrás dela querendo matar ela, e ela tem que fugir, esconder, e whatever. Basicamente isso que vai ter nessa série de livros. Eu acho que, assim, tinha mais potencial a história, dá pra explorar... Meu Deus, que gagueira. Dá pra explorar mais a história e deixar ela melhor ainda, porque é uma história bacana, legal, mas eu acho que poderia expandir ela mais e trazer mais detalhes e outras
né, diferenciar ali certas coisas no livro que iria ficar melhor ainda. Mas não é ruim não, tá, gente? Eu recomendo super para adolescentes ali de 12 anos. Gente, uma trilogia ótima pra idade presente para um adolescente. Aí outro livro que eu reli, gente, que esse livro foi hype no ano passado, e eu li por causa que eu tava querendo saber o mod que da hype, e eu ouvi o audiobook dele, e eu não me arrependo, que é o livro Como Arruinar um Casamento. Gente, eu quero ler o resto de todos os livros que esse autora, acho que é uma mulher, gente, escreveu. Todos os livros que forem lançados dessa pessoa, eu lerei, porque eu amei muito Como Arruinar um Casamento. Eu fugi muito das perspectivas daquilo que a galera tava achando dentro do livro, falando do livro, porque eu vi muita gente falando certas coisas do livro, que eu falei, cara, eu acho que a pessoa pensa isso do livro por causa das expectativas que ela foi ler o livro achando que seria uma coisa, mas não foi aquilo que a pessoa tava achando. Então, assim, eu acho que as pessoas que não gostaram do livro foi por causa das expectativas que colocaram nele e não foram atendidas, pelo menos não da forma como era pra ser atendida, e aí por isso que a pessoa não gostou do livro, mas eu gostei, tá, gente? Gostei e recomendo a leitura. Ai, gente, eu gostei, sabe? E aí, o último livro da lista, gente, que é um audiobook, nossa, que eu ouvi assim num dia só, eu acho que ele tem 3 horinhas de duração, 3 horas e meia por aí, e eu ouvi. E, assim, gente, pra mim é um livro que nem fede nem cheira. Que é o livro Festa Infernal, da Sofia Soter. Sei lá como é que fala o nome dessa pessoa. Eu acho que, nossa, gente, agora eu tô pensando, lembrando que eu nem dei nota pra esse livro. Mas é porque, assim, gente, a premissa da história é muito boa. O livro, ele é bem curto, gente. É um contozinho, gente. Tem 65 páginas. Então, assim, eu acho que se a autora pegar, expandir o livro, fazer uma coisa maior, um livro de 250 páginas, 300 e poucas páginas, eu acho que vai ser melhor. Porque, assim, é uma história legal, bacana, que tem potencial, mas que eu acho que falta mais coisa pra ser melhor ainda. É bom, mas tá faltando profundidade na história, sabe? Por isso que pra mim é meio que nem fede nem cheira, gente, porque faltou coisa nesse livro, faltou ele ser maior pra eu gostar dele e realmente, tipo, gostar. Então, é isso. Então, gente, esses foram todos os livros que eu li no ano passado, no ano de 2025, e me conta se tem algum livro dos que eu li que você também leu no ano passado. E se você se interessar por algum, eu vou tentar lembrar de pôr aqui na descrição do vídeo os livros. E é isso, gente. Esses foram os meus livros que eu li no ano passado, foram 59 livros. Eu espero que esse ano eu consiga ler bem mais livros. E se eu for ler, né... Não, eu vou ler, em nome de Jesus. Mas eu lendo todos os livros do desafio, né, da maratona lá, lendo os países da Copa do Mundo, eu já vou ler ali entre 48 livros, né? 48 não, porque tem um país que faltou, que eu não achei o livro dele, então seria 47. Então, eu vou ler os livros do projeto e ainda tem os 12 que minha irmã escolheu pra me ler nesse ano, então, assim, é pra ler mais de 60 livros no ano que vem, nesse ano, né? E eu espero que isso aconteça, mas não é algo que eu vou ficar me cobrando pra ler mais de 59 livros em 2026. Mas é isso, gente. Esses foram os livros que eu li. Eu não quis ficar falando também das estrelas que eu dei pro livro, porque eu vou fazer outros vídeos, né, relacionados às minhas leituras do ano passado, e eu não quero estragar o negócio dos outros vídeos. Então, porque eu não sei quando que eu vou postar esse, se esse daqui vai sair primeiro, se vai sair depois dos outros, então, por isso que eu não tô falando muita coisa mais sobre os livros, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e ano que vem eu espero gravar esse vídeo aqui de novo com mais livros ainda, e livros muito bons. E é isso, me conta quais livros que você leu no ano passado, o que você achou das suas leituras do ano passado, se foram bons, se foram ruins, quantos livros você leu, e é isso. Um beijo da Ana, fica aqui com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Fui!